É isso aí, voltamos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O interessante de tudo é que muitos brasileiros têm um sonho de morar fora do país. Ai, meu sonho é morar nos Estados Unidos. Ai, meu sonho é morar na Europa. Mas e quando se fala daquele país maravilhoso, lindo, que eu acho que é a Itália? Estou trazendo aqui para vocês aqui uma CEO e empresária, Lília Ferro, que vai dar todas as dicas, até mesmo para você que tem um sonho de sair do Brasil e morar fora do país. Que maravilha, não é isso, Lília? É isso aí, Boa tudo tarde. bem? Boa tarde, prazer. Prazer é todo meu e é uma honra poder estar te recebendo aqui. E eu acredito que você vai poder nos responder todas as perguntas, tirar dúvidas e conclusões a respeito de morar fora do país. Porque muitas pessoas falam assim, deve ser uma burocracia, acho que não vou tentar não. E tento ou não tento? E aí, Lília, como é que foi para você? Então, a gente acredita que é muito simples, né, morar fora do país. Mas o que eu tenho para dizer é que se você tem descendência italiana, e somos 30 milhões de descendentes no Brasil, é maravilhoso e é muito simples, de fato, você conseguir a sua cidadania através dessa descendência italiana. Eu estava falando com a Lília, eu já estive na Europa várias vezes, já fui para a Itália umas 6 vezes, exatamente na cidade que eu te comentei, né, que é Firenze, Sim. onde eu tenho vários amigos que moram lá. E a Lília falou assim, aí eu falei assim para a Lília, o passaporte vermelho é o passaporte que é desejado por todos, é um sonho meu de consumo ter o passaporte vermelho. Ela falou assim, Renata, é o segundo passaporte mais requisitado do mundo, só perde para o Japão. Lília, quando você relatasse agora 30 milhões de pessoas, são pessoas daqui do nosso país que ainda não se descobriram em se desvendar, em saber que tem cidadania italiana? É isso? Olha, no geral, aquele que é descendente de italiano, ele sempre nasce com uma história familiar muito forte relacionada à cidadania. Então você ouve durante sua vida toda, o seu crescer, sobre a sua descendência. Mas muitas pessoas deixam isso de lado, porque imaginam que é muito complicado, que não vai dar certo, que às vezes é muito caro, né? Mas hoje em dia, né, diante aí da internet, que é maravilhoso, a gente consegue fazer toda a parte da cidadania, do começo ao final. Então, mesmo aquele que tem pouco conhecimento sobre a sua história familiar, é possível a gente fazer um resgate e trazer toda essa bagagem. Entendi. Agora, conta um pouquinho sobre a tua empresa. Você já trabalha no mercado já tem quanto tempo? Então, a gente começou, na verdade, a história foi assim, vou te contar. Fica à vontade. Eu fui em 2017, eu fui atrás da minha cidadania, porque estava descontente com o Brasil, eu queria emigrar, queria morar fora, ter uma experiência nova. Mas você até né? então não sabia que você tinha alguma ligação, ou já sabia? Eu só sabia que eu era descendente de italiano, porque eu ouvia a minha vida toda as pessoas da minha família comentarem. Tá. E aí eu fui atrás de profissionais e tudo mais. E final de 2016 para 2017 eu tirei a minha cidadania italiana. E nesse percorrer de caminho encontrei muitos tropeços, tive muitos tropeços. E aí resolvi, por fim, vou agora pensar em abrir uma empresa, né, nesse meio que é tão maravilhoso, que eu me apaixonei também, para pessoas que eu quero que sigam esse caminho de uma maneira mais leve, mais tranquila. E foi assim que nasceu aí a Simonato Cidadania. Tá. Qual que seria o primeiro passo? Um exemplo, para quem está nos assistindo, você disse que o tempo inteiro na sua vida você ouviu parentes seus relatando. Você tem cidadania, isso ficou na sua cabeça. Quando chegou no ano de 2017, você foi em busca disso. Como que é a burocracia? Qual que é o primeiro passo? Qual é o documento necessário que todo cidadão precisa ter para dar entrada? Eu aconselho você primeiro saber um pouco mais da sua história familiar. Então, buscar uma conversa mais aprofundada com as pessoas mais velhinhas da sua família. E aí você vai levantar ali muitas informações importantes e cruciais. E aí depois disso você começa, né, procurar aí na internet através de várias plataformas que hoje já tem, né? Começa a buscar ali a sua documentação mais antiga. De antemão, comece a caminhar de você para trás. Então vai de você para o seu pai, para sua mãe, para os seus avós. Chegue no máximo de documentação que você conseguir. Certidões de nascimento, casamento e óbito, né? Do máximo que você conseguir andando para trás.
Chegando aí, você procura uma empresa que vai poder fazer uma pesquisa genealógica para poder descobrir, né, realmente aonde está ali a documentação do seu antecedente, né, do seu italiano, daquela pessoa que chegou da Itália e constituiu toda a sua família. Mãe, pelo amor de Deus, me socorre, porque eu vai se eu tenho aí alguém ligado. É verdade. Mas olha só, Lília, eu ouvi dizer, eu estava lendo aí uma estatística que quem tem sobrenome Silva tem uma ligação aí com pessoas que são cidadãs italianas. E eu tenho, porque o meu nome é Renato Venâncio Duarte da Silva. Aí eu falei assim, gente, vai que aí lá no meu último sobrenome tem alguma ligação. Então, é importante até a gente falar a respeito disso, que não necessariamente você precisa ter o sobrenome italiano para poder ter o direito à cidadania. O direito à cidadania italiana, ele vem do sangue, ou seja, a partir do momento que você nasce, se você tem sangue italiano, você já é um descendente ali, né? E pode sim requisitar a sua cidadania. Então, sim, qualquer sobrenome corre-se um risco que a história familiar traga, né, um resgate aí e traga a sua descendência italiana. Vamos achar, então. Vamos achar, né? Vai que a sorte bate e a Lília veio aqui só para poder me abençoar e declarar que no mês de agosto, na nossa vida, não vai ser de desgosto, mas vai ser de conquista. Não é verdade, Lília? É verdade, tá Lília, certo. mas deixa eu fazer uma outra pergunta. Para quem está nos assistindo, fala assim, poxa, eu já fui buscar, já fui procurar saber se eu tenho alguma ligação com cidadania italiana, eu não tenho. Você tem como ajudar essa pessoa? Como que é? Tem alguma outro tipo de burocracia, algum outro meio que a pessoa possa chegar a ser cidadão? Não digo cidadão, porque para poder ser cidadão, não tendo cidadania italiana fora do país, você precisa ser casado com uma pessoa de lá, não é isso? Exatamente. Ou ser adotado? O que a gente recomenda, no caso que a pessoa não tem uma certeza se é descendente ou não, é que realmente... Ou procurou, até mesmo procurou e foi dar, poxa, infelizmente você não tem como. A cidadania, se você tem a descendência, a gente consegue, através de uma pesquisa aprofundada, genealógica, de entender e achar onde está a sua descendência. Então, o que acontece? Muitas pessoas procuram a gente e quando a gente faz a pesquisa genealógica, a gente descobre que de repente é italiano, ou que de repente é espanhol, ou que de repente é português. Então, a gente vai e busca essa cidadania, né, de outras maneiras. Então, se você não se descobrir um cidadão italiano, pode ser que sua descendência seja portuguesa ou seja espanhola. Então, existem outras formas que não a cidadania italiana, né? Se você tiver uma dessas brechas aí, dá para conseguir também o passaporte aí para abrir a Europa como um continente a ser desbravado. Vamos fazer o seguinte, a Lília aqui ela já resumiu tudo. Você só não pode desistir. Se você entrar em contato com a Lília, quando ela terminar aqui nossa entrevista, vai ligar para ela, vai mandar um WhatsApp. A empresa dela vai estar com as portas abertas para poder te ajudar, te auxiliar e fazer com que você entre nas Europas. Gente, eu vou falar, porque eu já viajei 17 países, Lília, e eu já tive 14 vezes na Inglaterra, 2 vezes em Paris, 7 vezes na Suíça, 6 vezes na Itália, já fui para a Alemanha, já fui para Espanha 2 vezes também para Portugal. Eu rodei. Tem algum país da Europa em si que você possa falar para quem está nos assistindo, falar assim, ó, isso aqui é meio complicado. Não, para entrar nessa nação, muitos falam que é a Inglaterra, né? Porque acho que não faz mais parte do Reino Unido. Mas teria a mesma burocracia que tem para a Itália, tem para outros países também? Como é que é? Explica para gente. Olha, a Inglaterra realmente é um país meio chatinho, né? Vamos dizer assim. E agora que saiu do bloco, então, para quem é europeu, a gente é um pouco mais bem visto, vamos dizer assim. Então, é mais fácil você ter esse ingresso, porque a Inglaterra já foi do bloco, né? E agora saiu, mas a gente tem uma política ali de boa vizinhança, vamos dizer assim, para quem é europeu, tá? E a Alemanha é um país mais rigoroso também, né? Alemanha? É um país bem rigoroso para essa questão imigratória. Então, sim, se a gente tem o passaporte, né, o famoso passaporte rosso, fica mais simples ali o nosso ingresso, a nossa permanência e tudo mais. Uma curiosidade que eu acredito que muitos devem estar se perguntando agora. Peraí, a Lília, em 2017, ficou desgostosa do Brasil, saiu, foi buscar os seus direitos, abriu a empresa dela. Mas a pergunta que não quer calar, a Lília mora onde? Ela mora aqui no Brasil, vou jogar São Paulo, né? Ou ela mora na Itália? Ou ela fica lá e cá? E aí, como é que é? Fala pra gente aí, Lília. Então, eu de fato, eu morei
6 anos aproximadamente direto na Itália. Vinha no Brasil apenas por conta da minha empresa. Né? A empresa é aqui? É aqui em São Paulo. São né? Paulo. A gente tem um escritório aqui em São Paulo e tem uma ponte lá na Itália, que faz parte do nosso trabalho, parte aqui e parte lá. Tá? Mas eu morei de fato 6 anos na Itália, eu tenho casa na Itália. Tá? Mas hoje eu estou mais fixa aqui em São Paulo, porque a Simonato, graças a Deus, cresceu muito e a gente, quem engorda o boi é o olho do dono, né? Você conhece esse ditado. Tem que ficar aqui para poder observar tudo de pertinho e ver o crescimento. Exatamente. Direitinho, né? Eu tô mais aqui agora, né? Mas por esse motivo, o que anualmente eu vou à Itália com certeza para matar um pouco da saudade, porque é maravilhoso. Milão? Eu vou a Gênova, que a minha casa é Gênova? em Gênova. Ai, gente, já sei onde que eu vou me hospedar. Eu já tô para tirar férias aqui do programa. Eu ia muito para Firenze, na Itália, agora eu vou para Gênova. Fica à vontade, o apartamento tá fechado lá. Tá fechado? Ô, Jesus é bom em pagar bem. Mas olha só, ô Lilian, um exemplo. Uma vez, quanto tempo leva? Por exemplo, a pessoa dando entrada hoje. Lilian, acabou aqui o programa, a gente entra em contato contigo agora nas redes sociais, ou então pelo telefone que você vai passar. Aí a pessoa vai passar todos os dados dela, né? Suponhamos que em uma semana você vai ficar correndo na frente das documentações. Aí você descobre que a pessoa tem sim o direito de ser cidadão italiano. Quanto tempo leva para a pessoa já ter o passaporte? É automático, já recebe o passaporte vermelho? É aqui ou é lá na Itália? Explica pra gente. Eu vou te explicar. Na verdade, o processo de reconhecimento de cidadania italiana é um processo um tanto quanto burocrático e um pouco longo, tá? Então hoje, se a gente consegue a documentação, reúne toda essa documentação e inicia o processo, em aproximadamente 2 anos, a pessoa já é reconhecida cidadão italiano, tá? Leva, assim, um tanto de tempo. Então Porém, através dessa metodologia que a Simonato faz hoje, a cidadania, que é via tribunal italiano, né, o prazo é esse. Se você entrar na fila do consulado, né, aqui pelo Brasil, você vai levar 20 anos para conseguir a cidadania. Sério? Sério. Uau! Peraí, pelo consulado daqui do Brasil leva uns 20 anos, no caso, no escritório, que é o que você já tem montado, leva menos tempo? Menos tempo, porque a gente existem alguns formatos para se fazer a cidadania. Um formato é através do consulado italiano aqui no Brasil. Você entra nessa fila, que hoje está levando aproximadamente 20 anos, e depois você faz o seu processo. Né? Aí o outro formato que existe é o formato que a pessoa viaja para a Itália e faz esse processo lá. Hoje está levando 1 ano, mais ou menos, tem que ficar lá por esse período. Né? E esse formato onde a pessoa não precisa mudar, né, os seus compromissos, a sua rotina. A pessoa continua fazendo os afazeres dela. Vivendo normal, né? E vocês correndo atrás. Exatamente. E aí a gente vai fazer ali todo o processo. Enquanto você está vivendo sua vida normal aqui, acontecendo, casando, tendo filho, a gente está lá fazendo a sua cidadania. Né? E aí 2 anos, 2 anos e meio no máximo, você já vai ter o passaporte. Mas aí você recebe o passaporte aqui, no caso, em São Paulo? Geralmente a gente conclui o processo através da Itália, né? E depois a gente entrega toda a documentação para que você vá até o consulado italiano e faça ali o seu passaporte. Entendi. E mediante a crise econômica que nós temos vivenciado, tanto aqui no Brasil quanto fora do país, você acha que se encontra favorável da gente dar entrada, correr na frente em busca do objetivo ainda esse ano, Lili? O que você acha? Olha, eu digo assim, se você tem o direito, né, vá atrás dos seus direitos. Não espere uma mudança legal, né, uma mudança de lei, por exemplo. Tá? Então, tem o direito, faça, né, valer o seu direito. E sim, a gente está num período muito favorável, porque na Itália recentemente teve uma mudança, né, e o julgamento dos processos, anteriormente ele era centralizado em Roma. E agora houve essa descentralização. Então, a fila que tinha, uma pequena fila na Itália, hoje essa fila está quase que mínima. Então, um momento muito adequado para você ingressar com o seu pedido de reconhecimento de cidadania, porque os julgamentos estão mais céleres. Imagino. Bom, pessoal, eu já recomendo vocês aí que estão naquele pensamento, eu vou correr em busca dos meus direitos. Corra! Nós temos sempre recebido aqui, não só na parte da cidadania, mas na parte de direito também,
recebido aqui vários advogados que falam sobre isso, da gente correr em busca dos nossos objetivos, né? Se você tem esse direito, você se acha favorável, eu acho que eu sou sim favorável para poder receber, vá em busca porque você tem direito. Agora, o melhor de tudo, Lília, eu quero que você nos responda aqui nessa tarde. Quais que são os benefícios uma vez que a pessoa já tem o passaporte? Gente, eu vou falar o que eu tenho em mente, mediante eu ter ido lá para a Itália, o que eu sei de cabeça, a Lília que vai responder, porque ela não tem esse cara sou eu, ela é a cara, é a sua. Dizem que uma vez que a pessoa tem o passaporte vermelho, né, ela tem o direito a entrar em todas as nações do mundo, sem precisar de, eu quero tirar um visto para o Canadá, eu quero tirar um visto para os Estados Unidos, até para os Estados Unidos também? Exatamente. Queria que você falasse dos benefícios. Vou falar para você. São inúmeros benefícios, né? A gente pode começar dizendo pelos benefícios da Europa, né? Que você tem acesso a todos os países do bloco, né? Acesso ilimitado, você pode viver, morar, abrir empresa, estudar, né? Fazer um pós-doutorado, um doutorado, um mestrado, né? Na Europa. Entrar e sair à vontade. Entrar e sair à vontade, ter uma vida assim, sensacional, né? Principalmente no que diz respeito a estudo, porque no Brasil é tão caro a gente estudar, né? Então, pagando uma taxa mínima, né? Como europeu você tem esse direito, tá? Então a Europa abre-se ali um calhamaço de oportunidades para você que é calhamaço? imigrar. Né? Explica aí, pessoal que está nos assistindo. O que é uma vasta oportunidade, tá. né? Você tem ali uma vasta região para você explorar, viver experiências, imigrar, né? Constituir família e etc. Né? E sim, a questão dos vistos, por exemplo, Canadá e os Estados Unidos, com o passaporte italiano, você apenas tira uma autorização para ingressar. Você não precisa fazer aqueles temidos vistos tão complexos, né? Que nós, como somente com passaporte brasileiro, eu que o diga, já no meu comecinho, para poder tirar o visto para os Estados Unidos, foi reprovado 2 vezes. E o problema é que lá no consulado eles não falam por que você está sendo reprovado. Exatamente. Levei toda a documentação no consulado americano naquela época e me reprovaram. Eu fiquei revoltado, dá vontade de bater lá no divisor e não falo. Aí eu tentei 1 ano depois de novo para os Estados Unidos e foi reprovado. Falei, gente, 2 vezes com todos os documentos. Né? E tem essas burocracias. Tem, exatamente. E o passaporte ele te abre, né, muitas possibilidades, assim. Para todas as nações? Para todas as nações. É maravilhoso. Eu posso dizer para você que existe uma Lilian antes e uma Lilian depois do passaporte. É sensacional, de fato. Além de outras oportunidades, né, para você ter um pouco mais de qualidade de vida, né, ter a questão de repente se aposentar, né, levando a sua aposentadoria daqui apenas com uma tributação. Olha só. Né, ter uma vida ali com saúde pública é sensacional. Segurança, né, uma coisa que falta tanto aqui em São Paulo. Verdade. Então, não tem, assim, eu não tenho palavras para enumerar as tamanhas vantagens de você ter realmente o passaporte rosso. Sim. Agora, uma outra pergunta, Lilian. Eu tenho visto, né, que falei, eu fui aprovado o meu visto dos Estados Unidos, foi na terceira vez. Renovei ano passado para mais 10 anos, vai vencer em 2032. Para eu ir dirigir nos Estados Unidos, eu posso dirigir, eu como turista, eu posso dirigir com a minha habilitação daqui do Brasil. Aí uma vez que a pessoa já tem o passaporte vermelho, um exemplo, você já procurou, viu toda a documentação, já deu entrada e deu o prazo de 2 anos direitinho, a pessoa já está com o passaporte vermelho. Como que é a respeito da habilitação para poder dirigir lá na Itália, no caso, na Itália ou na Europa? No caso, eu como cidadão, se eu já tenho agora nas minhas mãos o meu passaporte, eu tenho que tirar uma outra habilitação? Como é que é esse esquema? Sim, vamos lá. Para a gente que tem o passaporte italiano, dentro da Europa você vai fazer apenas uma equivalência, vamos dizer assim. Tá? Que seria então, o quê? É como se você fosse apenas informar que você já tem a habilitação brasileira, né? E aí, na sequência, entra nos órgãos de trânsito daquele país especificamente e você vai receber uma habilitação daquele lugar. Né? Você não precisa passar por todas as provas, com exceção da prova do exame médico, né? Que esse aí sempre eles têm que refazer e tudo mais, mas você não tem que passar pelas provas, né, para tirar uma habilitação inicial, se fosse o caso. Você já chega como habilitado. Já chega como habilitado. Por exemplo, eu chegando agora, hoje na Itália, daqui a quanto tempo que eu já teria uma outra habilitação?
Então, você vai fazer o processo aproximadamente uns 3 meses para você Ah, tá. conseguir essa habilitação, tá? Mas aí eu posso mas dirigir pode dirigir, pra daqui do exatamente. Brasil. Isso, você pode dirigir com a sua habilitação, apresentando ali o seu passaporte, se for o caso, é mais tranquilo se houver alguma fiscalização e etc. Ainda tem isso, acho que você falou uma coisa muito importante que deixa como uma observação para todos que estão nos assistindo. Aonde a gente for, a gente tem que levar o passaporte. Verdade, Exatamente. você falou algo interessante que eu tinha esquecido disso. Sim, o passaporte ele é a sua identificação quando você está lá fora, Mas não né? tem nenhum documento como se fosse uma carteira de identidade? Tem sim. Para quem é cidadão italiano, você tira seu ID, né? Sua carteira de identidade, se chama Carta de Identità italiana, e aí você não precisa andar com seu passaporte, você vai andar apenas com um cartãozinho, parece um cartão de crédito, tá? E você consegue sim se locomover. Inclusive, dentro da União Europeia é possível viajar apenas com essa identificação. Entendi. Agora o principal de todos que eu não falei e a Lília vai nos responder. O idioma, Lília. Renato, a Lília já deu entrada, já estou com o passaporte nas minhas mãos. E agora? Como é que faz? Eu preciso trabalhar para sustentar minha família. Mas e o idioma? Eles lá aceitam o brasileiro trabalhar, por mais que esteja com o passaporte vermelho nas mãos. Mas não sabendo falar em espanhol. Como é que fala falar em italiano? Parlare. 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 Eu não... Não, eu é espanhol. Eu tô com espanhol na cabeça. É io. Io. Io non parlo niente. Io non parlo niente italiano. Eu não parlo niente italiano, mas preciso trabalhar. Como é que faz? Então, a língua ela é uma barreira, né, que a gente precisa observar com bastante atenção, tá? Apesar que, obviamente, existem alguns tipos de empregos que você consegue trabalhar falando menos, né, que você tem menos contatos e tudo mais, mas o ideal é que nesse período, enquanto você está buscando a sua cidadania, que você esteja fazendo fazendo um curso e tal, para se preparar, né, para futuramente imigrar de uma maneira mais tranquila, para que você, né, para que todos os empregos fiquem ali disponíveis para você. Né? Ah, então tá bom. Então, já que vocês têm uma noção do que a Lília acabou de falar pra gente, uns minutos atrás, já acerca do prazo que dá para você ter o documento em mãos, ficando no prazo de 2 anos, vocês vão se preparando aí, parlando. Bom, nós vamos mostrar umas fotos para vocês aí, pra vocês ficarem mais por dentro de tudo que a Lília tá falando aqui com a gente aqui nessa tarde. Pode mostrar ele, Luiz. Pode falar, Lília. Essa foto aí é uma foto com vários passaportes, né, de clientes, inclusive, que a gente estava para entregar. A nossa bandeira italiana ali, maravilhosa. Olha, é uma representação aí. Essa é a minha sócia, Juliane. Juliane, um beijo para você. Tá aqui, olha, tá aqui. Ali, nossos clientes que estavam lá na Itália tirando cidadania, a gente fez uma confraternização. Então tem uma era foto um minha ali, tem uma foto... Não, tô pra... Ali um casal nosso que virou amigo, né? Ah, legal. E ali nossa equipe trabalhando. O pessoal engajado ali, o escritório hoje isso conta tudo com... aqui, né, Aqui, Lília? tudo aqui. Hoje são 30 colaboradores, né, que trabalham conosco. Legal, Lília. Ali na Duomo, né? Em Milão. Essa foto aí em Milão. Firenze? Firenze. Ah, Firenze, a minha terrinha. Olha, são lá. tantos lugares que a gente se perde, tá? Né, em Pisa ali, a gente... Não fui em Pisa. Turistando um pouquinho. O bom da Itália é assim, né, querido? Você, aqui em Gênova, né, ali próximo ao mar, um lugar maravilhoso, tem que conhecer, hein? Ai. O Coliseu ali, nosso querido, é lindo demais. Nossa Senhora, você falou que não conhece Roma, tem que passar por lá. Não conheço ali a Fontana Roma. de Trevi. Dá pra ir de trem, né? Dá pra ir de trem, né? Panteão ali. O bom de você trabalhar... Não é museu não, né? Não, é o Panteão. Ali Panteão? O que é Panteão? O Panteão é um dos monumentos também. Monumentos, né? ok. E ali essa aí é a foto da minha casa, do meu apartamento. Você está tirando a foto de cima do apartamento? De cima do que meu legal, apartamento, olha exatamente. O bom de você trabalhar com cidadania é que você está vivendo o tempo todo na Itália. E a Itália ela é um cartão postal a céu aberto. Então você vai caminhando e vivenciando e de repente você se depara com um monumento, com uma praça que você conheceu na história, né? É muito sensacional. Entendi. Agora, Lilian, para a gente finalizar,
nesses 6 anos, de 2017 para 2020, Aproximadamente 6 6 a 7 anos. anos. 6 já a tá 7 indo pra anos. 7. Tem algo assim que você vivenciou, você possa estar passando agora para quem está nos assistindo, de experiência? Pô, Renato, tem uma pessoa que passou por isso e nós fomos lutando daqui, lutando dali e graças a Deus conseguimos e deu certo. Tem, eu acredito que sim, alguma Tem, a experiência que gente- possa servir de exemplo para quem está nos assistindo. Sim, hoje, só para você ter uma ideia, já são mais de 3.600 pessoas reconhecidas Que lá legal. pela Simonato. Né? E sim, teve alguns casos particulares onde a gente tinha, por exemplo, situações de não haver um documento, um casamento, Aham. né? De não haver um nascimento, inclusive, do próximo da linha. E aí tudo isso é revertido, né? A gente faz processos para fazer a registros tardios que estão faltando da linha. Então, se você está ouvindo aqui e na sua linha está faltando uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, não se preocupe. Em muitos casos é possível a gente reverter tudo isso através, né, do suprimento de um registro tardio, né, e seguir legal. adiante. Então, gente, o sonho da cidadania, ele às vezes parece muito distante, mas eu posso garantir para você que se você estiver bem assessorado, ele é mais próximo do que você imagina. E só pelo rosto da Lília demonstra assim, uma credibilidade, uma segurança da gente estar podendo aí preparar nosso documento. E você pode estar pensando, 2 anos, vai se preparando teu italiano, vai parlando italiano, quando você chegar lá, você vai estar numa multinacional, ou até mesmo abrindo sua própria empresa, né, Lília? Com certeza, você pode abrir o seu próprio negócio, inclusive o governo italiano, né, ele Ele dá dá oportunidade? muitas oportunidades, muitos benefícios para quem está começando, né, financiamentos com juros sensacionais, né, abre um leque de oportunidade muito amplo para que você possa, de fato, constituir uma vida ali sensacional, né, com toda a segurança, com toda a tranquilidade que a Itália e os demais países da União Europeia oferecem. Lília, tô sem palavras. Maravilhoso, Eu você que respondeu agradeço. tudo, você respondeu tudo. A gente faz com amor, sabe? É muito amor mesmo. A gente tem ali um vínculo, né? E esse vínculo, ele traz ali um sentimento sensacional em realizar sonhos. Eu realizo sonhos através, né, do reconhecimento da cidadania. Então, não existe presente melhor para isso. Você pode deixar os contatos, fica à vontade. Telefone de contato, Claro. telefone de contato, Instagram, os dias que atende, aonde Deixo que sim. atende. O pessoal vai, porque você vai bombar, sucesso na tua vida. Chegou a oportunidade, ó. Essa aqui, ó. Essa cara. Não é o cara, não, é a cara. Bom, olha só, a gente está ali na Avenida Liberdade, número 1000, tá? Sala 1407. Nós estamos em sede própria. Nosso telefone é o 3804-6072. O Instagram é @simonatocidadania, né? E você também pode acessar o nosso site, que é www.simonatocidadania.com.br. A gente fica à disposição. Vem com a gente aí realizar seu sonho, né? E ter aí também um passaporte europeu para abrir diversas oportunidades para sua família e para você. Entendi. Só para finalizar, você tem contato com curso de italiano aqui em São Paulo, no Brasil? Olha, Só para nós- poder orientar o pessoal? Hoje, no momento, a gente não tem nenhuma parceria. Mas assim, jogando no Google, você consegue Vários cursos, escolas sensacionais que vão poder te auxiliar, com certeza. Obrigado, viu? eu que agradeço o carinho. E ó, tá convidado para ir para minha casa lá em Gênova. Ô, Gênero, tô chegando, hein? Eu tô falando sério, tô chegando, hein?